Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar na casa de Deus nesta quarta-feira de restauração, trazendo uma mensagem tão pertinente aos dias atuais, cujo título é Atravessando o Deserto. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo a tua palavra. Que sejam as suas palavras proferidas através da minha boca e que o Espírito Santo de Deus me conduza, a fim de que eu possa alcançar vidas. Que o Senhor possa estar curando e restaurando vidas nesta noite. Amém. Eu quero iniciar esta mensagem afirmando que todos nós atravessamos desertos. Em algum momento de nossas vidas, nós já atravessamos, estamos atravessando ou iremos atravessar desertos. A diferença está no nosso comportamento durante essa travessia e como chegaremos no final desse deserto. Um deserto pode representar uma doença, uma situação financeira, uma situação emocional, uma situação espiritual, uma questão familiar, um divórcio, a perda de um emprego, uma fatalidade, como a perda de um ente querido, uma notícia que nos faz perder o chão. Mas o Senhor promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Segundo o dicionário da língua portuguesa, deserto é um lugar desabitado, despovoado, pouco frequentado, solitário, com precipitação de pouquíssima água. Na Bíblia, temos inúmeras passagens falando de desertos, mas eu vou ler com vocês a que está em Êxodo 15, de 22 a 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. O que eu quero dizer para vocês nesta noite é que o Senhor sempre estará conosco no deserto. Ele nos carregará no colo, se preciso for. Ele enviará anjos para nos ajudar na travessia e acamparem ao nosso redor. Glórias a Deus. Muitas vezes, o deserto que atravessamos é fruto de desobediência aos mandamentos. E Deus permite passarmos por provações com o intuito de nos ensinar, para que sejamos purificados, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Mas creiam que mesmo no deserto, o Senhor não nos deixa faltar o pão. Ele nos envia o maná. Deus é fiel, e a sua fidelidade dura para sempre. Eu trago comigo um ensinamento que ouvi
de um pastor logo que eu me converti. Quando você estiver atravessando um deserto, olhe para trás e veja o que o Senhor já fez na sua vida. Se não tiver nada para lembrar, o que é difícil, olhe para a vida de Jesus. Jesus também atravessou desertos, mas venceu a cruz através do precioso sangue derramado por mim e por você. Queridos, nós temos que nos habituar a contar as bênçãos. Vamos trazer à memória tudo o que o Senhor já fez. Dessa passagem bíblica que fala sobre deserto, eu tirei alguns ensinamentos. Deserto é lugar de passagem, não é lugar para nos acomodar e nem ficarmos parados. Eu costumo dizer que, num determinado momento da minha vida, eu tive um chamado para abrir mão do direito, para tratar de vidas, de famílias. E na área da psicopedagogia, eu me voluntariei na clínica para ajudar a alfabetização e aprendizagem de crianças com transtorno de espectro de autista. E nessa clínica, eu me surpreendi vendo mães guerreiras, batalhadoras, que tinham muito amor, muita paciência e muita resiliência. Elas tomavam trem, metrô, para que seus filhos tivessem 1 hora de atendimento em busca de uma avaliação, de um diagnóstico, de um tratamento. Essas crianças geralmente precisam de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, psiquiatra, e essas mães saíam de segunda a sexta com seus filhos em busca desses atendimentos. Ali eu pude sentir a presença do Espírito Santo e muitas vezes eu orei com elas. Eu fico imaginando se essas mães optassem por permanecer no deserto. O que seriam dessas crianças? Eu fico imaginando se você que está me ouvindo, resolvêssemos permanecer no deserto, diante das dificuldades. O que seria de nós? Deserto não é lugar de murmuração e reclamação. Deus não se agrada quando murmuramos ou reclamamos. Quando murmuramos, estamos declarando que Deus é incapaz de agir na nossa vida. E quando reclamamos, estamos clamando 2 vezes por aquilo que estamos reclamando, atraindo mais problemas. Deserto é lugar de milagres. Só vive milagres quem atravessa desertos. E aí eu entendi o porquê, o motivo pelo qual temos que fazer essa travessia. Quem não atravessa desertos não vive milagres. E quem não vive milagres não tem testemunhos de vitória para contar. Aleluia! O Senhor é dono de todas as coisas. Ele é o dono do tempo e é Ele quem determina o tempo das nossas travessias pelos desertos. A palavra diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Na Bíblia, há várias passagens de personagens que viveram provações. José, Abrão, Moisés, mas eu gosto muito da passagem de Jó, que perdeu tudo o que tinha e o Senhor o restituiu em dobro. Acho tremendo quando ele se arrepende e pede perdão a Deus. No capítulo 42, versículo 2, ele fala: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. No versículo 5, ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que maravilha essa declaração de Jó. Deserto é lugar para nos tornarmos mais íntimos do Senhor. É lugar para reconhecermos a soberania de Deus e a necessidade de confiarmos totalmente no Senhor. A palavra diz em Isaías 12:2, Deus
É o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Deus tem propósitos e promessas para cada um de nós. Nós temos que aprender a viver das promessas. Concentre-se na glória de Deus. Glorifique a Deus no deserto. Outro dia eu li num post a seguinte mensagem: se você está no deserto, aproveite a solidão para falar com Deus e deixe que as lutas transformem o seu coração. O deserto é a escola para Deus te ensinar a depender somente dele. Eu vou orar com vocês, mas antes eu gostaria de dar um testemunho. Minha casa sempre foi uma escola aberta aos necessitados, onde minha mãe alfabetizava jovens e adultos que não tiveram oportunidade de aprenderem a ler e a escrever. Esse trabalho tinha duração de mais ou menos 1 ano, que era o tempo necessário para o processo de alfabetização, e era totalmente voluntário. Eu sempre ficava do lado da minha mãe e eu costumo dizer que ali nasceu o amor que tenho por ensinar e pelo trabalho voluntário. Hoje eu entendo que as palavras que ouvimos de nossos pais muitas vezes se perdem ao vento, mas os ensinamentos que são transmitidos através de exemplos jamais serão esquecidos, e assim devemos ser com nossos filhos. Como minha mãe não cobrava nada por esse trabalho, no final do ano ela ganhava presentes como forma de gratidão. E num desses presentes veio um bilhetinho escrito assim: obrigada por me tirar do deserto do analfabetismo. Naquela época, eu não entendia muito bem o sentido de estar num deserto, mas hoje eu entendo que com pequenos gestos nós podemos ajudar nossos irmãos nas travessias e até mesmo a vencer desertos. Em tempos de acolhimento, vamos estender nossas mãos àqueles que, porventura, estejam atravessando algum tipo de deserto. Eu quero encerrar orando a armadura do cristão, que está em Efésios 6, de 10 a 20. Essa oração sempre me ajudou e nos ajudará a caminhar nos desertos. Aqui na nossa escola dominical, nós ensinamos essa oração para as crianças vestindo o soldadinho de brinquedo, com os acessórios, o capacete, a armadura, a espada, a palavra de Deus, as botas, para ele, estando pronto, sair para guerrear, pois assim estarão protegidos de todos os males. Vamos orar pedindo para Deus nos revestir dessa armadura, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Vamos orar. No demais, irmãos meus, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nós tomamos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós estamos, pois, firmes, tendo cingido nossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Nós tomamos, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós tomamos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós oramos em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiamos nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por nós, para que nos seja dada, no abrir da nossa boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual somos embaixadores em cadeias, para que possamos falar dele livremente, como nos convém falar. Amém. Deus abençoe a todos. Até domingo.